Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Grêmio, vitória por 3-0 contra o Ferroviário, jogo de mata-mata de Copa do Brasil, então era um jogo que naturalmente já teria uma tensão a mais e ainda bem que a gente conseguiu se dar bem, conseguiu fazer esse 3-0. Primeiro gol marcado no primeiro tempo pelo Bruno Alves, depois de um cruzamento do Cristaldo. Aí os dois outros gols saíram no segundo tempo. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse jogo, analisando e dando as notas. Depois vou fazer um vídeo separado para a gente ver os melhores momentos, detalhadamente como é que foi a partida. Vou ver se eu deixo o link aqui no card para quem quiser assistir. Enfim, bora lá. Começando pelo gol, o Adriel não foi muito exigido. Basicamente uma chance no primeiro tempo que o jogador do Ferroviário dá um toquezinho e aí no segundo pau quase que o companheiro dele completa para fazer o gol, mas teve o corte da zaga antes, acho que foi do Reinaldo ou do Bruno Alves, não lembro. Enfim, achei que ele saiu um pouquinho mal e no segundo tempo teve um chute do Eric Pulga. É Eric? É Eric? Deixa eu conferir aqui. É do Pulga. Eu acho que é Eric o primeiro nome, não lembro. Destaque do Ferroviário, por sinal, que vai para o Ceará. Enfim, eu achei que o Adriel ficou meio perdido também. Achei que nessas saídas de gol ele não passou tanta confiança. Mas vai uma nota 9, por causa que não passou tanta confiança nesse quesito. Mas a bola nem chegou para ele ser muito exigido, fazer uma grande defesa. Então, naturalmente, cumpriu o papel dele. O Fábio fez uma partida regular. Não foi nem muito bem, nem muito mal. Fez o papel dele direitinho, vai uma nota 6. Bruno Alves, nota 10. Zagueiro, em um time que não toma gol e ainda faz gol no ataque, fez todos os papéis que a gente espera dele e ainda fez um plus, fez um a mais, que foi o gol. Então, nota 10. O Kahneman, muito bem também, nota 10. O Reinaldo, gostei também, participando bastante ofensivamente, nota 10 também. O Carvalho, gostei da partida dele também, distribuiu o jogo razoavelmente bem, fez boas jogadas, limpou a marcação em alguns lances, deu bons passes, vai uma nota 8, fez o papel dele direitinho. O PP também jogou bem, apanhou bastante e também bateu bastante, então não deixou só os caras ficarem fazendo falta nele, ele também fez falta e distribuiu o jogo bem. Gostei da partida dele, nota 8. Cristaldo, um dos melhores da partida, jogando muito bem. Começou meio mal, né, nas duas primeiras partidas, mas depois deslanchou, tá jogando muita bola, quase todo jogo tendo participação para gol, seja com assistência, tá jogando muito. Dá uma nota 10 para ele. Ele que deu a assistência para o Bruno Alves. No gol do Suárez, começou com uma jogada que ele que cruzou pro meio. Foi ele? Se eu não me engano, foi ele. Que cruzou pro meio pra entrada da área. Aí o Lincoln, o volante do Ferroviário, erra o domínio. O Suárez dribla a marcação e faz o gol. E o terceiro gol é uma puxada de contra-ataque que ele recebe o passe, finaliza e no rebote o Ferreira faz gol. Então ele está vinculado em todos os gols da partida. Impressionante. Cristaldo vem jogando muito bem, por isso nota 10 para ele. Pro Vina também jogou muito bem no primeiro tempo, vai uma nota 7. O Bitelo também muito bem na partida. E é um cara muito versátil, né? A gente pode jogar com ele como segundo volante, com ele como meia, aberto pela esquerda, aberto pela direita. Então é um cara muito versátil e está cumprindo todas as funções muito bem. Então vai uma nota 8. Nota 8, foi bem, foi bem. E para fechar, o Suárez eu acho que é o grande nome da partida por causa das chances criadas, participou de várias criações de jogadas. Primeiro tempo perdeu o pênalti, fez boas jogadas que terminaram em boas finalizações que o goleiro do Ferroviário, Douglas, se eu não me engano, a gente daqui a pouco traz os destaques do Ferroviário, salvou o Ferroviário em vários momentos. Dava para o Suárez ter feito pelo menos uns 3 gols com tranquilidade nesse jogo, se ele tivesse aproveitado o pênalti, finalizado um pouquinho melhor em alguns lances, ou até se o goleiro do Ferroviário não tivesse tão inspirado. Mas participou muito do jogo. Dá uma nota 8. Porém, deveria ter feito gol de pênalti, né? As outras jogadas eu nem questiono tanto, porque eu acho que ele finalizou até que bem. O goleiro adversário estava muito inspirado. Mas o pênalti era para ter feito o gol. Ainda entraram o Zinho. Gostei da entrada do Zinho. E é bom que agora ele tá tendo moral. Na minha visão, ele é nessa sequência de pontas, para mim só tá atrás do Ferreira.
Eu gostei demais de ver o Ferreira e o Zinho juntos. Na minha visão, a gente tem dois jogadores que são muito parecidos. Eu sempre falava que o Zinho era quase que um Ferreira 2.0, igualzinho estilo de jogo, um cara que tem um arranque rápido, um cara que tem um bom drible, é um cara que é muito veloz. E, enfim, eu gosto muito do futebol dele e tem que ter muita sequência mesmo. Na minha visão, se a gente precisar de ponta hoje em dia, é porque na nossa escalação inicial, né, a gente não joga com pontas. Jogou com o Vina, o Bitelo, o Cristaldo nessa linha mais ofensiva. E aí não tem nenhum ponto. E é por isso, muito por isso que, na minha visão, a gente está jogando muito bem. Não tem nenhum ponto e com isso tem essa troca de posição toda hora. Então tem vezes que o Cristaldo aparece na direita, tem vezes que aparece na esquerda, tem vezes que o Bitelo aparece na direita, tem vezes que aparece no meio, na esquerda, o Vina a mesma coisa, na esquerda, no meio, na direita. Então é muita troca de posição e isso daí deixa a marcação confusa. Muito por causa que esses três jogadores podem jogar com esse meia central e os três jogadores podem jogar abertos. Então é muita troca de posição e é muito jogador com qualidade de passe, condução de jogo, controle de jogo nesse meio de campo. Muito por isso a gente consegue ter essa desenvoltura de criar jogadas bonitas, como foi no primeiro tempo. É muito por causa disso, de não ter um ponto fixo. E aí no segundo tempo, quando a gente precisa de velocidade, de drible, aí entra o Zinho, aí entra o Ferreira, e aí a gente tem esses jogadores com essas características. O Zinho entrou muito bem, vai uma nota 8 para ele. Diego Souza entrou, deu um chapéu lindíssimo, muito lindo o chapéu que ele deu, desmoralizante com o adversário. Mas já dá para perceber que ele tá indo para a reta final da carreira dele, né? E dá para perceber que ele tá num ritmo muito diferente. Enfim, vai uma nota 8. O Tassiano entrou, eu achei que ofensivamente até que participou bastante depois que entrou. Quase fez um gol de bicicleta, só faltou acertar a bola. Só. E aí terminou em uma finalização do Ferreira para mais uma grande defesa do Douglas. Mas defensivamente ele entrou e deu umas duas, três chances muito boas pro Pulga, principalmente, que era quem jogou a maioria do jogo ali pela ponta esquerda. Então achei que o Tassiano defensivamente foi muito mal, mas do meio para frente gostei. Vai uma nota 6. Vila Sante entrou bem, roubando bola e também dando muita desenvoltura nessa condução para o ataque. É um cara que começa atrás, mas que também vai muito para frente. Como ele jogou junto com o Carbajo, são dois jogadores que marcam bem e conseguem sair bem para o jogo também. E aí deu para ver o Vila Sante vários momentos pisando dentro da área. Então uma nota 8, gostei muito da entrada dele. Ferreira, nota 8 também, fez golzinho dele. Errou algumas tomadas de decisões, principalmente nos minutos depois que ele entrou. Perdeu algumas bolas, algumas jogadas, porque era um jogo muito pra cara dele, muito pro estilo de jogo dele. Pegar, ir para ataque, conduzir bola, usar a velocidade, usar o drible dele, porque o jogo estava muito aberto no segundo tempo. Não à toa ele conseguiu fazer um gol. E, enfim, entrou bem. Só achei que nos primeiros lances dele ele perdeu algumas oportunidades boas. Achei que faltou ele ser até mais fominha, por incrível que pareça. Que a maioria da torcida, ou grande parte, questiona muito falando que ele é muito fominha. Eu achei que faltou ele ser mais fominha, por incrível que pareça. Eu acho que em alguns momentos que ele tentou alguns passes, depois que entrou, era a jogada dele fazer a jogada de sempre. Finge que vai pro fundo, limpa pro meio, faz aquela chapadinha clássica ou finaliza no mesmo canto rasteiro ou alto, enfim. Acho que faltou até algumas jogadas individuais a mais, porque era um jogo muito propício para ele. Mas entrou bem, nota 8. E é isso. Deu pra gente passar por tudo e deixa eu ver os destaques do Ferroviário, que dá para destacar. O Douglas Dias, um dos melhores da partida. Se não fosse ele, era pelo menos 5-0. Pelo menos. Achei até que ele falhou no primeiro gol do Bruno Alves. Ele estava catando muito e aí num lance fácil, até se ele fica parado dentro do gol, a bola ia na mão dele. Achei que ele vacilou no primeiro gol, mas se não fosse ele, era 5-6-0, com toda tranquilidade, catou muito. Queria destacar quem mais também, o Ciel, para mim um dos melhores da partida também. É impressionante um cara de 40, 41 anos ter, não digo nem só fazer muitos gols como ele está fazendo no Ferroviário, mas a construção de jogo dele é impressionante. O Ferroviário jogou sem um 9 fixo. A definição de falso 9 é perfeitamente para o Ciel. É um cara que não fica fixo dentro da área, é um cara que volta, constrói jogada, distribui bons passes. É impressionante o que esse cara consegue jogar ainda com 40 anos. É o principal jogador desse time. O Pulga, que estavam falando que é o grande destaque desse time, eu até vi que é um dos artilheiros da Copa do Nordeste. Acho que é até o artilheiro. E vai para o Ceará. É...
acabou jogando mal, né? Ficou devendo. Mas o Ciel não deveu nada, jogou muito bem na partida e foi um dos melhores também. Então, os principais destaques na partida do Ferroviário é o Douglas, o goleiro, e o Ciel. Os dois muito bem. E é isso, não tem muito mais o que falar não. Eu vou fazer os melhores momentos para a gente ver os gols, os lances e vou deixar no card aqui em cima. Então quem quiser pode ir lá assistir. Enfim, foi esse o vídeo e falou.